Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar hoje o domingo da Páscoa do Senhor. É Jesus que está ressuscitado no nosso meio. E a dimensão do nosso amor por Cristo está na dimensão da ressurreição que fazemos depois de nos aproximarmos de Jesus Cristo ressuscitado. E essa dimensão se fará por etapas. E a primeira etapa é o anúncio que São Pedro faz na primeira leitura de hoje. Na verdade, São Pedro faz um anúncio do querigma. A experiência do querigma nós precisamos fazer em nossas vidas para que nós possamos ressuscitar com Cristo e vivemos a experiência da ressurreição. São Pedro, no seu anúncio, ele vai dizer que Jesus passou pelas estradas da Galileia, fazendo bem para as pessoas oprimidas, as pessoas sofridas, as pessoas que estavam cativas no pecado. Ele passou libertando a todos. Isso nos dá a dimensão do amor de Deus para com as pessoas sofridas e seu amor para com todos os homens que precisam ser libertados da escravidão do pecado. Depois, São Pedro anuncia que foram os homens que mataram Jesus. Eles pediram para que fossem crucificados. Mas, no entanto, Deus não deixou que seu servo permanecesse na morte e ressuscitou glorioso, o seu Filho e Salvador do mundo. Então percebamos que poderemos com os nossos pecados crucificar, matar Jesus milhares de vezes, mas todas as vezes o Pai tem poder para ressuscitar o seu Filho, dando para ele uma nova condição de vida no momento que ele se torna glorioso e se apresenta diante do Pai depois de cumprir a sua missão de salvar toda a humanidade. Por isso, São Pedro anuncia que foram os pecados dos homens que mataram Jesus. No entanto, ele, ao ressuscitar, Deus não deixando que ele permanecesse na região dos mortos, o faz com que se torne Senhor. Então, nesta realidade, precisamos testemunhar Jesus como fez São Pedro, testemunhá-lo como um Senhor. E o próprio Pai dá testemunho de Jesus como aquele que veio para cumprir uma missão e realizou na experiência da sua paixão, morte e ressurreição. E se nós queremos testemunhar Jesus, precisamos realizar algumas realidades que nos revelará que de fato nós fazemos experiência de Jesus, porque só quem faz experiência de Jesus pode testemunhá-lo. E São Pedro vai dizer quem é as pessoas que poderá testemunhar Jesus. O primeiro passo para podermos testemunhar Jesus, vai dizer São Pedro, é quem andou com ele, quem caminhou com ele. Os discípulos caminharam com Jesus, fizeram toda a experiência nas viagens missionárias que eles foram com Jesus. Então, a realidade de reflexão é:
Nós caminhamos com Jesus? Nós caminhamos com Jesus durante a sua paixão? Nós caminhamos com Jesus durante a sua subida à cruz? Nós caminhamos com Jesus ressuscitado depois da experiência de ressurreição que fizemos, celebrando esse tríduo pascal? A segunda realidade de que nos dará a alegria de testemunhar Jesus é se nós comemos e bebemos com Ele, vai dizer São Pedro. Nós comemos e bebemos com Jesus? Qual é a nossa experiência de Eucaristia no nosso dia a dia, na nossa vida cristã? Precisamos sentar à mesa com Jesus, onde Ele partilha o pão, e esse pão se torna o seu próprio corpo. Precisamos sentar à mesa e beber do cálice de Jesus. E esse cálice se torna o seu próprio sangue, que nos leva à experiência de vivermos cada dia a alegria do Cristo ressuscitado, que se fez alimento para a nossa caminhada de fé. E ainda, para testemunharmos de Jesus, precisamos assimilar os seus ensinamentos. Vai dizer São Pedro, aqueles que experimentaram o seu ensinamento, a sua catequese poderá testemunhá-lo. Os apóstolos testemunharam Jesus Cristo porque eles receberam todos os ensinamentos, desde a oração, como lidar com uma pessoa em necessidade, como também como eles deveriam fazer, despojando-se de tudo para poder viver anunciando a palavra de Deus para as pessoas que tivessem o coração aberto para acolhê-lo. E ainda passamos para uma outra etapa que é necessária para que nós possamos fazer a experiência do ressuscitado, que é morrer com Cristo no batismo para ressuscitarmos gloriosos com Ele para uma vida nova. Então, São Paulo vai nos ensinar na segunda leitura que em Cristo nós morremos. Por isso, devemos renunciar tudo aquilo que para nós é caminho de perdição. A impureza, a maldade, a ira, a maledicência, os maus desejos, as cobiças, ciúmes, inveja, impureza, e ao ressuscitarmos para uma vida nova, precisamos viver a bondade, o amor, a fidelidade, a paz, a alegria, a longanimidade, esperando em Deus. E depois caminhamos para o Evangelho, que seria a terceira etapa que precisamos viver para podermos ressuscitar com Cristo. A experiência de Maria Madalena, que antes do pôr do sol, antes do nascimento do sol, ela sai e vai ao túmulo de Jesus para levar aromas, para levar o perfume, para ali chorar o seu Senhor que havia sido morto. Precisamos ter essa mesma coragem de Maria Madalena.
vai dizer que ela estava sozinha, vai dizer que ainda era escuro e ela foi ao sepulcro. Quem de nós temos coragem de, quando ainda está escuro, nos dirigirmos ao sepulcro, sozinhos? Isto é muito significativo para nós, já que Maria Madalena é o símbolo daquela pessoa que, depois que perde o seu Senhor, se sente sozinha. A sua vida se torna escura e ela começa a chorar no sepulcro. No entanto, a experiência que ela faz com que a sua vida se encha de alegria, porque ela tem aquela grande expectativa que Jesus não permanecerá na morte. Por isso, ela não se sente mais sozinha, porque Jesus está ressuscitado e ele preenche o seu coração. Ela não tem medo mais do sepulcro, porque Jesus está vivo. O sepulcro está vazio. E ela não tem medo mais da escuridão, porque as trevas se dissipou e tudo se fez luz. É o dia pleno, o dia que Jesus ressuscitou glorioso. A experiência de Maria Madalena talvez seja a experiência de cada um de nós, que muitas vezes nos sentimos sozinhos, temos medo que o sepulcro que estamos meditando seja o nosso sepulcro, mortos no pecado. E muitas vezes as nossas vidas é uma escuridão espessa que não conseguimos enxergar nada no futuro, de expectativa de dias melhores. Por isso o Senhor vem nos convidar a restaurarmos a nossa vida a partir da ressurreição de Jesus. E quando Maria Madalena faz essa experiência, tudo se coloca em movimento. Maria corre para anunciar aos discípulos. Depois Pedro e João correm para o sepulcro. O discípulo João, o mais novo, corre mais do que Pedro, chega primeiro ao túmulo. No entanto, não entra. Ele respeita a autoridade da igreja, sendo que Pedro era o escolhido por Jesus para dirigir a sua igreja. A igreja, na figura de Pedro, entra no sepulcro e constata realmente que Jesus não está ali. Só os panos mortuários ficaram naquele sepulcro. E depois desta experiência da igreja, João também entra e constata que realmente algo muito profundo havia acontecido. E a partir dessa experiência de Maria Madalena, aquela pecadora convertida, que é a figura de cada um de nós, depois daquela experiência de São Pedro, que é a figura de todos aqueles que estão à frente da igreja, como clero, ou qualquer um que coordena qualquer trabalho na vida eclesiástica, e também a figura de João, o discípulo amado e o que mais amou, que é a figura de cada um de nós, que somos chamados a responder com bastante abertura de coração o amor de Deus derramado em nossos corações, entregando a sua vida e ressuscitando o glorioso. A partir desta experiência,
todos começaram a anunciar aquilo que, por primeiro, Maria Madalena, Pedro e João experimentaram. Jesus verdadeiramente está ressuscitado no nosso meio. E essa ressurreição chegou até nós e celebramos hoje esta alegria do domingo da Páscoa do Senhor. Que o Senhor, neste domingo, nos abençoe e nos fortaleça na nossa caminhada de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e santo domingo de Páscoa para todos.